Olá, hoje é dia de live e não é de live, né? Então hoje eu vou trazer uma listinha pra vocês, que na verdade eu já devia ter feito essa lista há muito tempo atrás, porque eu já tô fazendo vídeos de vários desses filmes e nenhum deles tão em lista nenhuma. Mas, como sendo um dos gêneros que eu mais consumo e que eu mais vejo porcaria, porque eu vejo realmente qualquer coisa que acaba surgindo dentro do gênero, mas assim, né? É muito batido fazer lista, mas eu sei que eu vou ter que começar a fazer lista dessas coisas, porque são muito vistos, né? E eu acho legal porque acaba gerando discussão. Eu mesmo, quando vejo listas de outras pessoas, eu fico com vontade de comentar por escrito, porque eu passo o vídeo inteiro comentando, não, esse aqui não devia estar aqui nessa lista. E também porque eu sei que tem muito filme aqui que vai aparecer nessa lista que tá na lista de todo mundo. Mas o negócio é que muito filme que tá na lista das outras pessoas eu não costumo gostar ou não são meus favoritos, né? E eu acabei colocando aqui nessa lista porque eu sei da importância, porque realmente eu achei bom quando eu vi, mas tipo, pique foda-se, sabe? Não me importo muito com esses filmes. Mas antes de eu começar a lista, por favor, se inscrevam aqui no canal. Meu nome é Marcos Vinícius. Oh, meu nome é Marcos Diniz, olha eu falando já o meu segundo nome. É Marcos Diniz com Z no final. Aqui nesse canal a gente fala de cinema. E de terça-feira eu tenho vídeos de estrutura live, né, onde são temáticos, eu trago filmes ali conectados por alguma temática específica. E de sexta-feira eu trago vídeos mais voltados para a área de direção de arte e bastidores, né, que é a minha área de trabalho. Então eu consigo trazer algumas informações, ficam vídeos bem legais. Então vocês podem se inscrever aqui e ver aí os dois vídeos. Bem brevemente, daqui a algum tempinho, vai começar a ter mais um ou dois vídeos aqui no canal, porque eu preciso que esse canal comece a dar certo, ou pelo menos comece a crescer de uma forma, né, um pouco considerada. E porque eu tenho esse canal, esse canal vai fazer um ano, mas eu tô no YouTube já há bastante tempo. E eu sempre fiz as coisas do jeito que dava, então eu não queria me saturar porque eu tenho outros dois empregos que são formais, né? E isso daí acaba me atrapalhando um pouco. Porém, como aqui no canal eu tenho conseguido, depois que eu comecei a fazer essa live de terça-feira gravada, eu tenho conseguido estruturar de uma forma aí que eu tô gravando muitos vídeos adiantados, né? Então tem vídeo que já tá gravado, já tá no canal, só preciso dar o okzinho lá pra subir, que esse vídeo vai sair daqui quase 4 semanas. Então, como eu tô gravando bem antecipado, eu tô conseguindo pensar em algumas outras coisas que eu consegui encaixar aqui no canal, então muito em breve vão ter outras novidades aqui no canal. Mas eu não vou colocar lá que os dias dos vídeos não, tá? Por enquanto vai ficar lá oficialmente só a terça e sexta-feira. Mas a gente pode voltar pra lista, né? Então, né, gira a vinheta aí que não tem vinheta, então a gente pode ir direto pro vídeo. E ficção científica é muito batido aqui, né? Eu sei. É muito batido falar de ficção científica, principalmente listas de filmes de ficção científica. Eu tinha pensado em fazer uma lista de filmes ali, de 4 filmes, assim, essenciais de ficção científica. Porém, não tem como. Eu queria colocar, tipo, sei lá, uns 6, 7 filmes de ficção científica. E aí, pra não ficar 10 melhores filmes, eu resolvi colocar eles em categorias separadas, porque eu não acho que tem filmes muito bons ou filmes muito ruins em toda a lista. Então eu criei algumas listas não, né? Algumas categorias, onde a gente vai conseguir colocar 2 filmes em cada categoria, tá? E a nossa primeira categoria que são de filmes quase inacessíveis. E o nosso primeiro filme de quase inacessíveis de ficção científica não tem como ser diferente. É o filme Solaris, do Tarkovsky, né, de 1972. Esse filme, ele é adaptado de um livro, de um filme de ficção científica que já tem aqui no canal. Que na verdade não tem só um vídeo, né, tem 2 vídeos sobre esse filme. Tem sobre o filme, sobre o livro, alguma discussão ali que ele traz várias coisas. Que é o filme O Congresso de Futurologia, que gerou o filme Congresso Futurista. Tem 2 vídeos, por quê? O livro tem uma discussão, e para fazer o filme eles usaram uma das premissas que tem ali no filme, no livro, né? E trouxeram uma outra discussão totalmente diferente. Então os dois conseguem falar dentro de sociedade, e do próprio, uma discussão muito mais política dentro da época que aquele livro é escrito. E o filme vai discutir muito mais cinema e entretenimento. E os dois ali dentro das suas ideias.
E, então, vale muito a pena, vai lá dar uma vista no vídeo. E é uma ficção científica também, que lá é muito bom, mas e foi por conta dele que eu resolvi fazer essa lista aqui, por mais que ele não esteja nessa lista, porque já tem vídeo suficiente sobre ele. Aqui a gente coloca outro filme que esse aqui é quase inassistível, gente. Se você, eu tenho vontade de ler o livro, mas já foi um sacrifício tão grande conseguir terminar de ver esse filme que eu não quero tentar ler o livro. Porque eu tenho certeza que vou demorar 3 anos e meio pra conseguir terminar de ler esse livro. De tão. Assim, o filme ele é muito bom. Ele vai criando uma tensão do começo até o final muito boa. Só que aquilo é assim. A que custo, né? Que chegamos aqui no final desse filme. Porque ele vai muito devagar. Só que não é muito devagar no sentido de, nossa, é um filme lento. Eu tenho aqui a playlist de filmes de baixo estímulo. Só que esse filme aqui ele não tem estímulo nenhum. Esse filme é baixíssimo. É de uma pressão quase morta. De tão baixa que é essa pressão. Mas a história é muito boa. Só que assim, eu acho que eles pegam uma premissa muito boa, que é de que eles estão indo, né, fazer um reconhecimento, né, na verdade, em uma base, em um planeta onde as pessoas meio que sumiram, perderam contato, ninguém consegue mais ali conversar com eles. E ali no começo tem até uma discussão, algumas coisas que são levantadas ali sobre sobre sociedade, mas de um jeito bem esquisito ali, sobre cinema também. E aí, quando ele chega nesse planeta, esse personagem, ele. E você sabe que eu nunca lembro o nome de personagem, então pra mim, pique foda-se também. Eu vou falar, contar aqui a história pra vocês. Depois, se quiser, assiste o filme por conta e risco e lembra e vê o nome do personagem. Né? E aqui a gente vai ter. Olha, tem até no YouTube o filme completo aqui. Então eu vou colocar o linkzinho aqui pra vocês assistirem depois. Só que quando eles chegam nesse planeta, eles descobrem que esse planeta, na verdade, ele se alimenta das memórias da pessoa. Só que não é que ele se alimenta das memórias dele. O planeta ele vai tentar recriar de várias formas as memórias ou as memórias mais fortes daquela pessoa que vão gerar reações e sentimentos dela dentro daquele lugar. E é disso que esse planeta se alimenta. E aí, em alguns momentos eles olham pela janela assim da nave, a gente não tem a vista dela, né? Tipo, é um filme baixo orçamento, mas não é um filme baixo orçamento. E ele parece que é água, assim, sabe? Bem longínqua. E aí a gente vai ter esses dois personagens nessa nave, nessa estação, né, nesse planeta, onde eles vão investigando aos poucos o que está acontecendo. E aí um deles, de repente, encontra uma pessoa que ele é apaixonado dentro da nave. E aí ele fala, ué, mas eu tava sozinho. E aí a pessoa começa a alucinar. Até ele descobrir que, na verdade, é o planeta que tá fazendo isso daí com ele. E ele só vai descobrir isso conforme as coisas vão ficando muito mais tensas do que, né, a gente espera. Então, assim, é uma viagem de ácido lento esse filme. Então, ele é quase inassistível mesmo. E eu acredito que muito mais inassistível do que o segundo filme que eu vou recomendar da lista de quase inacessíveis, que é o 2001, Odisseia no Espaço. Esse filme aqui, eu lembro que eu tive que ver ele em menos parcelas do que o Solaris, mas que ele tem, assim, um dos melhores cochilos que eu já tive de filme. Porque ele é um filme lento. E ele é um filme lento exatamente pelo mesmo motivo do Solaris. Ele vai querer criar, assim, uma tensão que vai chegar no ápice ali no final do filme muito grande. E, gente, não tem ninguém que filma como Kubrick. Eu não gosto de todos os filmes dele. Eu acho que ele tem alguns filmes bem meia boca, por mais que todo mundo fale que todo filme dele é sensacional. Esse aqui eu acho que é um dos filmes dele mais bem filmados. E esse filme aqui é o referência para o mundo inteiro, para todos os filmes que vieram depois dele, né? O 2001, Odisseia no Espaço, é um filme de IA, de inteligência artificial assassina. Então, quer alguma coisa tão atual quanto esse, eu acho que não tem. E além do mais, eu acho que esse aqui é um dos filmes que menos envelheceu, não só do Kubrick, mas como de muitos dos filmes que vieram em muito tempo, porque ele é de 1968 e mesmo assim você assiste ele, eu acho que é porque ele não tem, não é nem por causa disso, né? Ele não tem uma marcação do tempo ali do ano de 1968, mas até a qualidade mesmo da imagem ali, dependendo da versão que você vai ver, remasterizada, alguma coisa do tipo, vai parecer que esse filme foi lançado ano passado, sabe? Exatamente porque ele é simples no que ele se propõe na tecnologia e como o andamento da história e os elementos que aparecem ali em tela. Então, o Odisseia no Espaço, pra mim, ele tá, assim,
em um dos filmes que eu colocaria numa TV tela, que é, sabe aquelas TV que você deixa na parede e deixa passando 24 horas e é como se fosse uma tela, um quadro? É esse filme aqui que eu deixaria passando. E aqui a gente, né, vai acompanhar meio que a evolução da espécie, né? A gente tem ali, né, o monolito no começo da história, junto com os macacos, e o filme ele tem um corte no tempo e a gente passa para uma base espacial desse que é comandada por uma inteligência artificial e começam a acontecer coisas ali e a gente nessa nave a pessoa que tá ali naquela nave começa a desconfiar que tá meio esquisito esse negócio. E aí a gente vê que começa a gente descobre que na verdade tem aqui o HAL 8000, se eu não me engano, eu não lembro o nome dele, o HAL 9000. O HAL 9000 meio que tá fazendo uma leve manipulação ali, né, pra acabar com aquelas pessoas ali, ou ter elas do lado do jeito que elas querem, né. Esse filme ele vai criando uma tensão bem devagar mesmo, até o final dele, e ele, sim, é um dos filmes quase inassistíveis. E aí a gente já pula de quase inacessível pra um filme que é quase inacessível, mas um filme não, né, pra uma lista de filmes que são quase inacessíveis. Lista não, dá pra falar que é uma dupla de filmes quase inacessíveis também, mas que são mais pra cabeção do que inassistíveis, né? Que é o Blade Runner, o Caçador de Androides. E aqui você escolhe a versão que você quiser desse filme. A versão que eu tenho aqui em casa é a versão original do diretor, alguma coisa assim, mas esse filme tem zilhões de versões, então eu não sei qual é a versão que eu tenho. A que eu tenho é a que eu assisti, e é isso aí. Não, eu devo ter assistido alguma outra que deve ser de algum dos streamings aí que tinha durante uma época. Não sei se era Prime, qual que era. Mas eu gosto muito desse filme exatamente porque ele é muito diferente do livro. Eu gosto muito do livro também. E esse filme, eu gosto também do 2049, que veio aí há uns tempos atrás. Mas eu gosto tanto de tudo que tem nesse filme, sabe? Ele é um filme é um filme lento, é um filme que é difícil de se engolir no sentido de não acontece muita coisa, né? A gente fica ali na reflexão ser ou não ser o filme inteiro. Só que ele é feito de um jeito que você também fica na dúvida e no final das contas, pique foda-se, ninguém se importa no ser ou não ser quem que são essas pessoas, se eles são ou não androids ou não. Mas o que marca muito esse filme é essa corrida ali de destruição, né? De você ser aquela máquina ou não ser ela e você destruir a sua própria espécie por conta do comando de... Assim, e o discurso final do androide, que sabe que ele tem pouquíssimo tempo de vida, que ele vai morrer, e ele decide não acabar com a pessoa que tem que acabar com ele, assim, é sensacional. Eu acho que é pique melhores discursos que existem na história do cinema. Ele é quase inassistível, mas ele é muito mais cabeção do que inassistível. Então, gente, saiba que você vai se sentir burro no final das contas, porque provavelmente você não vai entender, e é o que aconteceu comigo quando eu assisti as primeiras vezes, né? Eu fui entender depois. E aí, o outro filme que ele é muito cabeção, que eu me senti muito burro a primeira vez que eu vi, e depois eu entendi, e é um dos meus filmes favoritos, é o Páprica. E sim, é que a gente não faz distinção de cinema, live action, anime, desenho, seja lá o que for, desde que seja formato filme, é isso aí. E aqui o Páprica, gente, que inclusive saiu um vídeo na semana passada sobre o Páprica. Eu gosto dele porque ele não... Ele traz uma premissa muito simples para um conceito que ele quer explorar nessa ficção científica, nesse futuro, né? Então, não necessariamente a gente pode falar que esse filme é um filme de ficção científica, meu Deus do céu, ciência, sabe? Ele é um filme muito mais de perseguição dentro de um conceito de ficção científica. Porque o mais de futuro ali é essa queda, né, da psicóloga usando o dispositivo onde ela consegue entrar nos sonhos das pessoas para poder tratar ali os traumas dela. E aí esse dispositivo é roubado e esse vilão começa a entrar nos sonhos de todo mundo e fazer um sonho coletivo, né, meio que para tentar destruir a sociedade através dos sonhos, e até a parte que esses sonhos começam a invadir o mundo real. É muito bizarro esse conceito, só que ele é muito simples nele e ele consegue expandir isso de um jeito dentro do filme que faz com que ele pareça muito maior do que ele é, e ele tenha um corpo que faz com que
esse filme seja muito mais robusto do que outros. E ele não tenta ficar se explicando, a gente tem um conceito e aí a gente tem a perseguição das pessoas do Instituto de Pesquisa e dessa psicanalista atrás dessa pessoa que está ali tentando causar essa destruição em massa. E, gente, e aí, dentro dos sonhos, né, ele vai trazer a discussão de sociedade de certa forma não, né, em vários âmbitos, né, provavelmente já deve estar aparecendo para vocês milhões de vídeos explicando quais são os conceitos explorados ali, mas a exploração da religião através as pessoas que exploram a religião de diversas formas, né, dissidentes, eu não lembro como é que se fala, as pessoas têm diversas religiões ao gosto do que não importa se acredita ou não naquilo, né? Secretismo religioso, se eu não me engano, onde as pessoas acreditam em muitas religiões ao mesmo tempo, mas tipo, meio que não faz sentido. A crise da sociedade japonesa naquele período, com grande quantidade de pessoas, né, passando por momentos muito difíceis, e eu vou tomar cuidado no que eu falo aqui, porque às vezes o vídeo já cai, né? Só por conta de uma palavra. O uso ali, né, excessivo, não só por pessoa, né, a sociedade meio que passando o pano para muitas questões muito de um certo tipo de invasão de privacidade ali, né, e meio que explorada pelos dois lados isso, e a sociedade meio que fingindo que não existe, mas não fingindo que não existe. E, gente, tudo isso aqui a gente vai vendo, não só na sociedade japonesa, mas a gente vê muito presente na nossa sociedade, né? E em todas essas questões, grande parte delas a gente pode falar dentro da grande hipocrisia, e com as redes sociais hoje em dia a gente consegue ter uma visão muito mais ampla dessas hipocrisias da sociedade, né? Eu acho que esse aqui é um filme super cabeção, mas sem querer jogar na sua cara que ele é tão cabeção assim. Simplesmente ele tá brincando ali com a perseguição dentro daquele universo e as coisas vão aparecendo, né? Se você entendeu o que tá aparecendo ou não, meio que não importa, né? O que importa é a história tá correndo e a história corre aqui, né? E aí a gente tem aqui, gente, eu acho que essa duplinha, pra mim, é o chuchuzinho daqui. Que são, eu acho que os melhores filmes dessa lista. Não são, porque tem filmes muito bons aqui nessa lista, e a gente vai para os melhores filmes de ação de ficção científica, né, que eu acho que são essenciais dentro da ficção científica. E ficção científica é um meio muito amplo, né? Ela vai desde distopia, desde um objeto de ficção científica, como em Páprica, ou até mesmo como objetos ou outras coisas que vão entrar aqui em outros, né, filmes que eu vou falar. E Mad Max entra ali na ficção científica distópica. E é um filme de ação pura, de perseguição. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, eu saí, gente, parecendo que eu tinha feito umas 4 horas de cardio, mais umas 3 de musculação na academia, e saí sem força nenhuma, porque eu não fiz nenhum desses exercícios, porque parecia eu estar correndo uma maratona. Porque esse filme não para, e ele é um dos melhores filmes de perseguição que eu já vi na minha vida. E assim, ele tem o nome de Mad Max, e eu pique foda-se pra Mad Max. O Max, não importa, tem nada nesse filme, ele tá ali só pra aparecer e ter o nome da saga Mad Max, porque quem brilha aqui é a Charlize Theron, é a Furiosa, que, gente, eu acho que é uma das melhores personagens de ficção científica que a gente tem desses âmbitos de distopia, né? E esse filme, ele não tem pausa nenhuma, ele vem dentro do universo de Mad Max, que eu acho que tava até meio esgotado ali, porque tinham 3 filmes antes desse. Um filme que não parece que é no universo de Mad Max, a gente vê que parece que tá no começo ali da queda do mundo, né, ali na Austrália, não só da Austrália, né, do mundo inteiro, mas ali parece que tá bem no comecinho. E aí a gente tem um 2 que parece que ele já evoluiu ali, já tá muito mais parecido com o que é o Mad Max, mas ele não é um filme tão bom, né? Mas ele apresenta todos os conceitos ali do que vai ser Mad Max nos próximos filmes, né? Esse mundo distópico que foi destruído e estão vivendo em colônias onde, né, o mais importante ali como base é o próprio petróleo, né? A gasolina é o material mais rico dentro daquele mundo. Aí a gente depois vem um 3, que é um show, é um espetáculo. E eu não digo isso um show, um espetáculo, porque é um filme muito bom, mas sim porque ele é um filme ali que tentaram fazer, mano, esse aqui vai ser o palco do cinema, que é o Cúpula do Trovão. A gente tem a Tina Turner ali fazendo o papel da vilã, que não é tão vilã assim, mas ela é maravilhosa. Tem
a música que ela escreveu ali, né? We Don't Need Another Hero. Eu não sei se esse é o nome da música, mas ela canta isso na música. E aí você vê que a história ficou meio tipo, acabou, né? Acabou, não precisa de mais. Mas aí a gente vem aqui e tem Estrada da Fúria, que eu acho que ele reviveu a saga de um jeito que fica complicado pra qualquer filme que vem depois dele, ou qualquer filme de distopia, mundo, nesse conceito que Mad Max acabou se encaixando. É o melhor filme de correria, de ação, né? De ficção científica, que eu acho que a gente pode colocar. E aí a gente tem um outro filme de ação também, que ele também não tem pausa. A gente percebe que ele tem pausas quando vem reflexão dentro desse filme. Então dá pra colocar que ele é um filme cabeçudo também, mas não é a intenção da nossa mocota aqui ser muito reflexiva, exatamente porque ela morre de preguiça de ser muito, ai meu Deus, nossa, ser ou não ser. Ela quer mais, é usar a arma dela pra matar todo mundo. O filme, O Fantasma do Futuro, ou Ghost in the Shell, ele é muito mais reflexivo do que o mangá, tá? Um mangá, que inclusive tem vídeo aqui no canal, que foi uma live, foi a primeira parte do Ghost in the Shell, porque eu li o mangá, vi o primeiro e o segundo filme, e aí eu tô lendo os outros 2 mangás e tem agora a preparação pro anime que vai sair, né, do Ghost in the Shell, que é o revival aí desde do primeiro mangá. Então, no mangá ela não é muito reflexiva, né? O mangá são várias historinhas, tem uma história meio tênue ali, que é a história que eles pegam pra adaptar aqui, né? Que é o desse mestre dos fantoches que vai permear essa história, né? Inclusive esse posterzinho aqui de cabelo azul é do mangá, né? E do anime, né? Do anime novo, que vai sair agora, acho que começa em julho, dia 7 de julho, saiu o anime. Eu tô bem ansioso. E aí, o filme, ele pega só essa linha narrativa do Mestre dos Fantoches. O mangá, eles são divididos, acho que em 9 capítulos, 9 a 10 capítulos. Alguns são bem curtinhos. E cada capítulo é uma história, uma missão que eles têm que cumprir. E acaba que essa missão, em algum momento, se conecta com a história do Mestre dos Fantoches, né? E aqui, a Mokota, que é essa personagem aqui, que tá com esse negócio na cara, ela é só um cérebro humano que morreu, o corpo, né, em um acidente. No mangá não é falado em momento nenhum o que aconteceu, quem era ela antes. Ela não se importa, ela quer saber do dinheiro dela, porque ela é contratada ali tem um contrato com o governo, da gangue dela de prestar serviço pro governo, capturando algumas pessoas, porque eles são os melhores em atirar e matar todo mundo. Brincadeira, em capturar quem eles precisam capturar. E aí o governo deu esse corpo aí, né, a sessão 6, ou é a sessão 9, acho que é a sessão 9, que é a que ela trabalha, deu esse corpo pra ela, né? E é um dos melhores corpos que já foram desenvolvidos, e ele é realmente uma shell, né? Ele é só uma carcaça, onde eles usaram para colocar o cérebro dela lá dentro. E tudo aqui nesse mundo, né? As pessoas conseguem adaptar o corpo do jeito que elas precisam, e o dela é um dos mais adaptados, e existem outros também, né? Mas o dela é usado para algum fim bem específico. Eu poderia colocar junto com esse filme aqui o Akira, mas o Akira, o filme ele adapta só parte do primeiro mangá, se eu não me engano, e então falta muita coisa ali pro filme. E são, sei lá, 6 ou 7 mangás. Então eu prefiro não falar. Aqui ele adapta o primeiro mangá, pelo menos integral, e meio que tem a ver, mas não tem a ver, então meio que não tem importância. E é um dos meus filmes favoritos. E eu não me importo com a adaptação de 2017, 2018, não lembro. Que é essa adaptação aqui, né? Que tem a... Como é que é o nome da Sonsa, gente? É de 2017. Que tá como Vigilante da Manhã, deixa eu ver. Scarlett Johansson, isso. Scarlett Johansson. Eu gosto também desse filme, não me importa se a adaptação, eu não tenho esse problema. Por mim, quanto mais adaptar uma coisa, melhor, porque são mais coisas pra gente assistir, mais versões, porque foda-se mesmo. Fica a recomendação, um dos melhores filmes de ação, ele também não para. Ele tem algumas reflexões ali, né, sobre ser um corpo, uma consciência, uma inteligência, né? Então, ficção científica, super atual, blá blá blá, e é isso aí. E aí a gente sai de ação e vai para a sessão de coração. Eu podia colocar várias coisas em coração, mas eu preferi colocar em outra sessão aqui, porque em coração, para mim, não tem como não colocar os 2 filmes que eu coloquei nessa lista. Porque ET, o Extraterrestre, eu sei que ele é um filme bem lento,
ele demora a acontecer. Ele parece que são 2, 3 filmes dentro de um só. Tem aquela coisa da amizade no começo do filme, tem várias questões ali no meio que são muito mais sombrias e depois vira uma ficção científica interplanetária, né, de perseguição. E, gente, mas esse filme, eu acho que foi um dos meus primeiros contatos com o cinema. Eu já tinha tido outros contatos com o cinema onde a gente começa a ter consciência de que, tipo, nossa, aqui isso é um filme, sabe? Não é só uma coisa que eu tô assistindo na televisão, isso aqui é um filme. E o ET e o Extraterrestre foram um desses filmes que, tipo, quando eu assisti, sabe quando dá aquele clique que você fala, o que foi isso que eu assisti, sabe? Isso aqui é um negócio, sabe? E pra mim, todas as vezes que eu assisto esse filme, eu me debulho de chorar, assim, horrores, gente. Eu me sinto tão patético que eu tô chorando por um ET que parece um saco, sabe? Mas eu amo esse filme. E ele, assim, com todos os defeitos dele, eu consigo dizer pra você que esse filme não tem defeitos. Ele é um dos filmes mais coração que eu já vi na minha vida. Tipo, a conexão com os dois ali. Ai, gente, olha, é sensacional. E o outro filme muito coração, que pra mim também ele não tem defeitos, por mais que ele tenha zilhões de defeitos. E tem vídeo aqui no canal, inclusive, é um IA, o Inteligência Artificial. Vejam os meus 2 vídeos do canal, não vejam o filme do... É Lucas, né? É Lucas o nome dele? Eu não lembro. Do Refúgio Cult. Ignora ele, tampa aqui. Eu tampando com a mão como se vocês estivessem vendo. Eu tenho 2 vídeos lá, né? Porque esse filme ele foi idealizado pelo Kubrick, ele foi feito pelo Kubrick, mas quem acabou assumindo a direção foi o Steven Spielberg, porque o Kubrick veio a falecer, né? Antes de começar a fazer esse filme. Aliás, né? Já tinha começado, mas quem assume o negócio ali, o Kubrick morre em 99, né? O Steven Spielberg pega ali o bonde andando, termina e transforma ele em um filme do Steven Spielberg, né? Então tem um vídeo falando sobre a produção do Steven Spielberg e um vídeo falando sobre como seria a versão do Kubrick, né? Tanto que todos os storyboards, todo o conceito, estava tudo pronto. Era tipo Kubrick filma, sabe? E aí ele acaba falecendo antes de concluir aqui o projeto. Esse filme aqui, ele traz tantas coisas e ele me marca tanto porque Pinóquio é um dos meus filmes favoritos, é uma das minhas histórias favoritas de fábulas, assim, né? Eu gosto muito do livro, por mais que ele seja bem específico dentro da literatura de contos de fadas, né? E como que ele adapta aqui para esse filme, em qualquer uma das versões, como que foi, como que seria, eu não me importo. Esse filme eu acho ele muito bom. Eu não acho que existem ressalvas pro final dele, ali pra discussão que aparecem aqueles alienígenas no final, ou que seriam não alienígenas, seriam homens, né? Ou que sobrou daquela máquina que poderia ser até o próprio David, né? Num futuro, né? A máquina David evoluiu e viraram aquelas máquinas gigantes, que existe essa teoria também. Né? Se tornaram uma inteligência tão profunda, tão gigante que virou outra coisa. Mas eu acho que o sentimento que esse filme traz de pertencimento, sabe? Ai, gente, eu acho que esse filme é avassalador. E o que ele consegue, esse personagem em si, transformar os outros personagens que estão em volta. É a melhor adaptação de Pinóquio que existe, sem sombra de dúvidas. E aí, gente, a gente vai para um âmbito um pouco mais que eu gosto na ficção científica, mas eu reconheço que tem muito mais filmes importantes do que realmente eu gostar deles. Que aqui pra mim, esse que eu gosto muito, é o filme da duplinha que eu gosto, O Enigma do Outro Mundo. Esse negócio frio, gelado, inóspito, sabe? Que já é estranho por si só. E aí a gente tem esse ser que faz com que eles, nesse lugar isolado que eles estão, eles não consigam fugir. E, gente, zilhões de filmes iguais a esse, séries iguais a essa. A série do... Ai, qual que é a série lá Ai, como é que é o nome? Tem Google, né? Vou pesquisar. Perigo Noturno? Noturno? Série? HBO? HBO? Não, qual que é o nome da série? Olha só como é que eu faço pra descobrir as coisas, pra pegar. Geralmente eu vou na atriz, eu não lembro o nome da atriz. Eu vou no filme que eu lembro que ela fez. Eu pego o nome dela.
Aí eu vou no que ela fez. Vou lá em séries. Judy Foster, filme. Mas não é um filme, é uma série que é a True Detective. E aí é a última temporada que se chama Night Country, que em português... Como é que era o nome em português? Era um nome bem bom. Não tem aqui. Então, True Detective Night Country. Português. Terra Noturna. Era muito mais fácil do que eu imaginei que seria. O Terra Noturna é basicamente esse filme, onde a gente tem esse ser que ele invade esse lugar que eles estão e você não sabe quem. Esse ser consegue se transformar em qualquer outra pessoa ali, né? Tem algumas coisinhas que você consegue identificar quem é o ser ou não, né? Que deduram ele, quem que ele tá transformado. Mas é um negócio muito de... Que cabe muito dentro desse âmbito 1980, né? De espionagem, mundo em Guerra Fria, de você saber que as pessoas podem ser ou não ser seus amigos, podem ser seus inimigos. Mas o Enigma do Outro Mundo, ele é fantástico para trazer esse negócio do medo que tá, tipo, muito próximo da gente, a gente não sabe quem que é. E esse filme eu acho ele muito bom. Tem um de 2011, eu não lembro nem de ter assistido esse filme. Eu me lembro vagamente de ter assistido, mas eu não consigo dizer com muita certeza ou não. E eu não lembro se eu gosto ou não. Mas porque esse aqui, quando eu assisti, ele fica muito preso, tipo, na retina, assim, o que é esse filme, sabe? Ele é muito bom. E o outro de terror é o Alien, o Oitavo Passageiro. Esse filme eu demorei zilhões de anos pra ver. Todo mundo falava, ai, nossa, o Alien. Ai, o Alien. Ai, o filme de ficção científica mais preferido do mundo. Ele tá na lista de todo mundo, o queridinho. Ele é o momento. E eu, assim, foda-se que ele é o momento. Eu não vou ver essa bosta. Ai, gente. Mas aí eu resolvi ver. E aí eu falei, puta que pariu, esse filme é bom pra caralho. Eu entendo agora porque que ele tá na lista de todo mundo de melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Porque esse filme, ele é um filme de ação muito bom. E ele é um filme de terror, de tensão muito bom. E ele é realmente um dos melhores filmes que existem de terror de ficção científica. Mas eu ainda coloco ele de um lado que, tipo, eu gosto, eu acho ele foda, eu acho os personagens foda, mas é um filme que ele se desgastou tanto por conta de tantos filmes que vieram nessa franquia e... Ai, que sabe, você fala, tá bom, não tô a fim de ver, porque... As pessoas têm que entender, os filmes precisam ser um filme só. Quando eles começam a ter muitos outros filmes, tem uma hora que fica cansativo e a gente prefere... Tá bom, esse filme é muito bom, mas tá bom, não vou assistir, porque tem 12 pra ver depois. Mesmo que eles não se conectem, já dá preguiça, entendeu? Porque as pessoas, a gente já vê que aquilo vai sendo, assim, triturado, sabe? Então isso cansa. E aí esse filme aqui, ele entra muito por reconhecimento, não porque eu goste tanto e que mas ele é essencial. Você tem que assistir Alien, o Oitavo Passageiro. Ele é um filme de terror muito bom, muito bem feito, história impecável, muito bem filmado. A atriz nossa, Sigourney Weaver, eu já gostava dela. Quando eu vi esse filme eu falei, essa é a atriz, sabe? Ela é muito boa. E aí a gente começa a entrar aqui em duas listas onde eu queria muito colocar esses filmes, mas ele não se encaixava em lugar nenhum, então eu resolvi colocar duas duplas aqui. E a primeira dupla é a ficção científica Pataquada, né? Que aí não tem como não assistir esse filme, mas ele é uma pataquada, não serve pra porra nenhuma esse filme, mas eles são ótimos. E não tem como não ser o Quinto Elemento, o primeiro filme, né, dessa dupla. Porque, gente... Ai, Lilo... Ai, nossa, gente, esse filme é muito bom. É muito bom. Acho que foi um dos filmes de ficção científica que eu lembro, assim, mais divertidos que eu assisti. Ele não promete nada e ele entrega tudo. É grito, é ópera, é bomba, é cena incrível. Eu acho que o Luc Besson, ele tava aqui no seu primor, sabe? Ele tava com vontade de fazer filme quando ele fez esse filme. E ele é engraçadíssimo. Você espera que você vai ver um filme de ficção científica, tipo, futurismo. Quando você entra, você fala, meu Deus do céu, o que eu tô assistindo? Isso é muito maravilhoso. E assim,
esse filme... Tem um outro filme que eu acho que dá pra colocar nesse lugar, não no lugar desse, porque eu acho que ele foi uma bosta, que é o Brasil. Que eu acho que ele tenta fazer o que esse filme aqui conseguiu fazer. Que é discutir de uma forma... Discutir não, porque esse filme não tá tentando discutir nada, mas esse filme tá tentando só ser espalhafatoso. Mas aquele filme ele tenta ser espalhafatoso e mostrar um mundo distópico, super evoluído e que tem ali, né, diversas questões. Só que aquele filme, ele, na minha cabeça, ele tenta ser muito mais do que ele realmente é. E aquele filme acaba ficando meio... Você fala, tá bom, né? Não precisava. Agora, esse aqui é a elite, gente, da pataquada. Não mais só do que o outro filme dessa dupla, que não tem como não ser MIB e Homens de Preto. E aqui eu não lembro do segundo. Às vezes se misturam na minha cabeça o que é o 1, o que é o 2, mas o 1 eu lembro que é o da Barata. E o 1 eu acho maravilhoso. Os outros eu assisti, eu achei legal, tudo mais, mas o 1, gente, não tem como. E olha que eu não suporto o Will Smith. E ele aqui tá, assim, um primor de atuação. Ele interpretando o Will Smith no espaço. Não tem como não dar errado. É muito bom ele fazendo o Maluco no Pedaço, versão ficção científica. Eu acho que esse filme ele trouxe a ficção científica, assim, pra um nível baixo. Não, brincadeira. Pra um nível que, tipo, dialoga com todo mundo. E ele é um filme de ação, ele é um filme de comédia, é um filme que tira sarro de todo mundo. Ele é o nosso Todo Mundo em Pânico da ficção científica, mas sem querer tirar sarro dos outros filmes, mas sim dar um abraço neles. Eu acho esse filme maravilhoso. MIB Homens de Preto precisa ser mais lembrado com carinho, principalmente o primeiro. E aí, gente, vocês já viram um spoilerzinho do último filme, mas vocês não sabem qual lista que ele é, mas ele faz parte da dupla mais próximo do que a gente imagina. Que aí, né, eu já vou pegar então o primeiro aqui, né, que vocês já viram spoiler, que é o Ali. O Ali, a lista do mais próximo do que a gente imagina é que essa aqui é uma ficção científica, mas ela não tá tão longe assim quanto a gente acha que ela tá? Aqui a gente fala de um mundo assim que já acabou há muito tempo, mas esse muito tempo tá muito mais próximo do que a gente poderia imaginar. E eu acho que assim, o Ali, ele não é um dos meus filmes favoritos da Disney, mas ele é um dos melhores filmes da Pixar, né? Mas ele é um dos melhores filmes da Pixar, exatamente porque ele meio que subverte todas as histórias que a gente tem ali na Pixar, né? A gente quase não tem falas, a gente tem dois personagens que são fofinhos só, mas estão contando uma história com uma profundidade tão gigante, mas ao mesmo tempo tão superficial que a gente entendeu o recado do filme. Mas a gente não seguiu o que o filme tá falando. E aí, fica em aberto aqui. Mais próximo do quê? Da inteligência artificial dominar a gente? Da gente viver num grande lixão? Mais próximo da gente estar absolvido pelas redes e pelas coisas que são enfiadas na gente e a gente esquece da vida, de viver? Fica aí o mistério. Vale a pena, assistam esse filme, ele é muito bom, mas tem a mãozinha aqui, ó, na consciência de que a gente tá chegando lá. Ou já tá e não sabe, né? E aí o filme que vocês não viram, né, que não é spoiler, esse aqui eu queria deixar como último, né, porque esse aqui é um fechado de lista maravilhoso, mas a gente vai ter que fechar com essa porcaria, não, brincadeira, não se sinta ofendido, porque Jogos dos Vorazes é um filme maravilhoso. Só pena que é uma trilogia. Não, uma quadrilogia, que já virou quinto, hexa, já tem filme pra caralho, eu não me importo com nenhum deles, eu só gosto do primeiro filme. Não, brincadeira, eu gosto da saga ali principal, que são os 4 primeiros filmes, por mais que eu acredite que o último filme podia ser um só, tá ótimo. Na verdade, o segundo filme podia ser junto com o último filme, já tá ótimo também, ou não ter, né, já pulou direto pro último. Porque o último e o penúltimo, o penúltimo não, o 2 e o 3 e o 4 é, maior e melhor, mas a história é muito parecida. Mas aqui, gente, a gente tem um negócio de ficção científica que eu gosto, que é esse negócio de sociedade decadente, distópica, onde uma adolescente vai resolver todos os problemas da sociedade, porque ela é só toda diferente, né? Então, é legal. A gente se importa, não se importa. Faz sentido nenhum, mas é muito bom assistir, né? Esse monte de gente se matando para conseguir
é sobreviver. E ele tá na nossa lista de mais próximo do que a gente imagina. Por quê, né? Será? E eu não preciso nem dizer o porquê será. Porque é muito óbvio que a gente tá vivendo jogos vorazes. E em todos os âmbitos da sociedade a gente só não percebeu ainda. Na hora que a gente perceber, já vai ser tarde demais, tá bom? Então a gente encerra aqui essa lista de multiverso da ficção científica essenciais. E me diz aí, o que você colocaria aí de itens? Mas lembrando, vai ficar na brincadeira aqui, eu não quero que vocês coloquem outros itens, segundos, terceiros, quartos itens em cada lista. Eu quero que vocês criem uma categoria nova e coloquem 2 filmes aí que vocês gostam pra gente poder discutir aqui. Quem sabe eu não volto e faço um essencial dos seguidores, né? Das pessoas que estão comentando aqui embaixo. Porque eu tenho certeza que vão aparecer coisas muito ótimas, né? Mas categorias maravilhosas com filmes melhores ainda. E tem que ser de filmes bons, viu? Não vão criar categoria pra colocar filme ruim. Então, se colocar filme ruim, eu vou dar ban aqui, não vai nunca mais comentar aqui no canal, brincadeirinha. Mas é isso, muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Se inscrevam nesse canal, não se esqueçam que esse canal precisa começar a crescer. E aí a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais, até sexta-feira, tchau!